A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira o texto base de um projeto de lei que concede autonomia ao Banco Central. A principal mudança trazida pelo texto é o mandato fixo de 4 anos para o presidente e os diretores do BC, que não deve coincidir com o mandato do presidente do país. A ideia é garantir que o Banco Central tenha uma gestão técnica e não esteja sujeito a interferências políticas. Mas economistas e sindicalistas apontam que o risco maior é um novo governo ter de conviver com o BC comprometido com o projeto político do governo anterior. Confira na reportagem de Jô Miyagi. O Banco Central é responsável pela estabilidade financeira, o controle da inflação e a preservação do poder de compra do nosso dinheiro, por definir as taxas de câmbios e juros, autorizar a emissão ou recolhimento de dinheiro em circulação e supervisionar o sistema financeiro. As decisões do Banco Central influenciam diretamente as nossas vidas. Isso mexe com o conflito distributivo, né? Com a distribuição da renda na sociedade. E isso mexe com os preços, né, na mesa do consumidor. Então, por exemplo, hoje em dia, os preços foram impactados pelo câmbio, né, o real, hoje em dia, é muito desvalorizado, que tem relação com essa política monetária atual, e a inflação dos mais pobres é muito acima da inflação média. Só que a meta do Banco Central é a inflação média. Então, assim, você tem distorções que alimentam esse conflito distributivo. Então, assim, o tempo todo você tem grupos querendo se apropriar mais ou menos da renda gerada por determinada política do Banco Central. Só que um projeto de lei que está para ser sancionado por Jair Bolsonaro determina a autonomia do Banco Central em relação ao governo. O mandato do presidente do BC seria de 4 anos, com início no 3º ano do mandato do presidente da República. Dessa forma, esse PL retira o poder do próximo presidente da República de alinhar as ideias e os objetivos do governo com o banco. O presidente eleito ele só pode escolher o presidente do Banco Central para se iniciar no 3º ano do mandato dele. E aí, com relação aos diretores, você tem, a cada ano, 2 diretores são trocados. O que isso implica? Que aquela política que for feita, que for determinada, ela vai, os resultados dela só vão ser sentidos no mandato seguinte. O que isso significa? Que a população não vai ter condição de julgar aquela política. Então, você acaba gerando distorções. O governo que entrar em 2023, ele não vai, inclusive, ter como mexer na meta que quer se buscar. Então, entra de fato, de mãos atadas. E a população, ao seu ver, não vai ter qualquer controle daquele processo. Então, não vai ser capaz de julgar o governo que foi eleito. Ela vai estar sempre no meio do caminho. E, obviamente, como nada é apolítico nessa vida, determinados grupos devem se beneficiar. Outro temor dos especialistas é que a direção do Banco Central fique nas mãos de gente ligada ao mercado financeiro, como já acontece, mas com total autonomia, sem necessidade de se submeter às diretrizes do governo eleito. A questão do Banco Central, ela tem que estar, de alguma forma, vinculada à plataforma de governo, porque o governo ele é eleito. Da forma que está sendo proposto a autonomia, você está desvinculando, e a gente já sabe que o Banco Central tem sido, de longa data, um dos ministérios cobiçados pelos banqueiros. Só para lembrar que hoje, né, o presidente do Banco Central, ele até outro dia era diretor executivo do Banco Santander. É o Roberto de Oliveira Campos Neto. Né? Ou seja, é colocar realmente a raposa tomando conta do galinheiro. E se não tiver vinculado com a política direcionada pelo governo federal, ele vai agir somente pelo Deus do mercado. Então ele não pode ficar somente atendendo às questões do mercado. Porque se ele não vincular com a plataforma do governo federal, o governo que foi eleito, dificilmente a gente vai conseguir avançar. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.